Repressão dos policiais militares à retomada do território Guapuí, no município de Amambai, no Mato Grosso do Sul, deixou mortos e feridos. A Taiguaçu, principal entidade representativa dos Guarani Kaiowá, informou que a ação da PM no território Guapuí ocorreu sem ordem judicial de reintegração de posse. Para repercutir esse assunto, nós conversamos agora com Eliel Benites, professor da UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados e liderança Guarani Kaiowá. Boa noite, professor Eliel Benites. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Prazer meu. Professor, fala pra gente os desdobramentos desta ação que deixou todos nós chocados, dessa ação da Polícia Militar aí no Mato Grosso do Sul com os povos Guarani, uma ação violenta que, ao que se sabe, tem mortos e feridos. Eu queria que você atualizasse pra gente a real situação aí dessa situação. Nesse momento, nós estamos aguardando o desenrolar de toda a denúncia feita pelas comunidades indígenas sobre ação violenta, e que houve a morte de lideranças indígenas. Todas as organizações indígenas, lideranças, comunidade, instituições, apoiadores, estão divulgando dados, informações no sentido de responsabilizar o Estado, a segurança pública, por uma ação unilateral, partidário, em relação à questão da reivindicação da luta pelos territórios tradicionais, pelo Estado de Mato Grosso do Sul, principalmente a Polícia Militar, que teve uma ação ilegal, que não houve decisão judicial para reintegração de posse, então uma ação que não tem um respaldo legal e que teve uma consequência de o resultado de uma morte de uma liderança indígena e vários feridos, crianças e jovens, e muitas repercussões negativas e muito sofrido nesse momento eles estão passando. A comunidade de Amambai, que é o local que houve esse assassinato, eles fizeram, essa semana, segunda-feira, o enterro dessa pessoa, que é uma liderança, chamado Alex, e foi muito, muito triste, muito emocionante, as famílias, chorando, os parentes, toda a comunidade está nessa revolta, desse sentimento de perda muito profunda, Isso não é um caso isolado, porque na verdade acontece também em outros espaços, no município de Naviraí, outra ação também ilegal, da mesmo grupo de polícia militar, houve reintegração de posse. Então são ações que hoje está sendo configurado aqui no estado de Mato Grosso do Sul, uma ação de força pública que não tem respaldo e vai atuando de modo de milícia, e vai assassinando indígena, utilizando poder público para defender, por exemplo, interesses particulares, e não há uma posição mediador dos conflitos, que é o papel, a gente entende que é o papel da segurança pública. Uhum. E, professor, essa região ela é historicamente vista com este conflito, na verdade com esse ataque contra a população indígena, a população guarani, e você bem já trouxe o caso do assassinato do Alex, o jovem de 18 anos, que aconteceu em maio, e essas ações, essas mobilizações do povo guarani de tentar garantir a reserva, porque ali são regiões de reserva, Se você puder esclarecer essa parte também, dessa mobilização dos guaranis, é uma resistência que eles estão tentando fazer para não perder espaço para o agronegócio que vem avançando. Ali é um processo histórico já que a gente vem passando. E como você vê ali a garantia de direitos daquela população guarani que está cada dia mais perdendo o seu direito a essas terras de reserva? Exatamente. A única opção para os Guarani Kaiowá em termos de
garantia de estar vivendo com a sua particularidade culturais, né? Que se garante na Constituição Federal, que o direito de ser indígena, Guarani Kaiowá, com suas totalidade em termos de valores, né? Culturais, língua. Então, a reserva, hoje nós temos 8 reservas aqui no estado de Mato Grosso do Sul, né? No Cone Sul do estado, demarcada no início do século XX com o objetivo dessa política de integrar os indígenas na sociedade nacional, que é deixar de ser indígena para se transformar em não indígena. Então, a demarcação das reservas no início do século XX, ela foi com esse objetivo. Então, não tem essa base, né, de ideias de que a manutenção da diferença, manutenção da cultura Guarani Kaiowá. Então, a partir da década de 70, no início de 80, começa, né, o pessoal chama-se de retomada, né, ou seja, retornar aos seus territórios tradicionais que outrora foi tirada de uma forma compulsória, violenta, né, no processo de estabelecimento do Estado Nacional e fronteira aqui, porque nós estamos na fronteira com Paraguai, Argentina e Bolívia. E há também muitas interferências externas, principalmente o narcotráfico também, né? Mas aqui é diferente porque a presença do agronegócio é muito forte, porque a terra é muito boa, né? Porque onde os Guarani Kaiowá vivem, a territórios tradicionais, são terra boa para produção, porque nós temos a tradição de trabalhar na roça, a produção agrícola, né, de alimento. Então, hoje, a partir da década de 70, começa a se implantar grandes incorporações internacionais que vai produzindo commodities, né, para importação, exportação, e acaba acentuando cada vez mais a violência, porque os Guarani Kaiowá começam a resistir e refazer essa retomada. Então, esses assassinatos não é isolado, é sistêmico, né? E contínuo. Então não dá para encarar uma ação isolada, né? Pontuais. Esse assassinato sistêmico de lideranças, de jovens, se constitui cada vez mais uma normalidade aqui no Estado. Ou seja, não há uma responsabilização, não há uma averiguação profunda pelas autoridades competentes, né? Então, e cresce muito grande o racismo e discriminação. Então, nessa conjuntura, garantir o direito, né, indígena é muito difícil. Então, eu vejo que nesse momento estamos divulgando as ideias, divulgando, né, essa violência para que as pessoas comecem a entender a gravidade da situação do nosso povo Guarani Kaiowá. Professor, e quando você fala desse sistêmico de assassinato dos povos Guarani Kaiowá, mas não só aí dos Guaranis, mas os povos indígenas de todo o Brasil, essa naturalização, que parece que acontece isso e deixa porque é um índio qualquer, então para a gente não faz nenhum sentido. A banalidade, ela chega ao absurdo do jovem Kaiowá Alex Lopes, que estava pegando lenha, simplesmente pegando lenha e foi assassinado. Professor, como é que está essa resistência de vocês? Como é que está a atuação do CIMI? Vocês estão denunciando todos esses ataques a órgãos internacionais? Como é que a CNBB também, o qual o CIMI faz parte, está atuando quanto a isso? Traz para a gente aí como é que está essa questão para vocês se articularem e se resguardarem por conta dessas violências que não param de acontecer contra os povos indígenas. Nós estamos, graças aos apoiadores, né? No caso, nós temos organizações indígenas locais, né? E é muito importante, que é o Ataiguaçu, que é a grande assembleia Guarani Kaiowá. Também nós temos a organização de mulheres, né? Do jovem, muito ligado à PIB, que é a Organização Nacional dos Povos Indígenas. Então, nós temos essa ligação, uma estratégia de relações, né, alianças políticas, para a gente possa se manter resistente, né, para manter a fluidez das informações, né, estar fazendo conexões em termos de dados, informações, o processo de judicialização através dessas organizações. Porque o Estado e a FUNAI, que é o responsável em relação a toda essa questão, está totalmente desmontada.
A própria estrutura da FUNAI, por exemplo, ela muda a finalidade como instituição. Ela está trabalhando contra os povos indígenas. Isso devido à proposta e à ideia do governo atual. Então, a FUNAI, que poderia proteger, que é uma instituição no sentido de fazer encaminhamento para a demarcação e amenizar esses conflitos e dar o direito concreto ao nosso povo, no sentido de garantir a nossa diversidade, ela está trabalhando ao contrário, né? Então, a política pública de assistência, por exemplo, está cada vez mais muito difícil. Então, o que acontece? A gente acaba tendo novas estratégias de divulgar as informações, né? Fazer alianças políticas de organizações com ONGs, né? que está mais próximo, pessoas. Então, nós estamos nessa caminhada para resistir a toda essa violência. Internamente, em relação aos povos nas aldeias, né, no sentido de a gente ficar mais junta, né, porque como a aldeia fica um pouco isolado, né, e está na cidade, cada vez mais fica muito difícil de ser violado, né. Por exemplo, quando as pessoas caminham nas estradas, começa a passar carro em cima, jogar carro, xingar os indígenas na rua, enfim, a discriminação, a violência em todo sentido é muito grande, o clima muito pesado, e a gente está cada vez mais resistindo, né, exatamente buscando a espiritualidade e alianças políticas para isso seja visível a nível nacional e internacional. Professor, você relata bem o que está se passando aí na região do Centro-Oeste. Algo parecido aconteceu também na região amazônica recentemente, quando o Bruno e Dom Philips foram assassinados, também no contexto de defesa dos direitos dos povos indígenas. Então, como você bem já relatou, esse é um processo sistemático de violência contra a população e também a quem defende a população. O que eu queria te perguntar é, quanto sociedade civil, o que as pessoas podem e o que vocês esperam das pessoas nesse processo? O que a gente pode fazer, resumindo, né, para tentar apoiar a luta dos Kaiowá, de vocês e também de toda a população indígena do Brasil? A questão indígena, nível de Brasil, está atualmente numa situação muito difícil. No norte, por exemplo, a questão da defesa do território, a invasão do garimpeiro, madeireiro, assassinato. Aqui no Centro-Oeste, as lideranças são sistematicamente assassinadas, né? Cresce cada vez mais a ideologia de extrema-direita, de extermínio dos povos indígenas, né? Racismo, discriminação e a negação do direito em todo sentido. A política de assistencialista, a política pública de ação para a sustentabilidade, tudo, enfim, está sendo negado. Então, a Constituição que garantia o direito está negado e não se implementa uma política pública. Então, nesse sentido, as instituições públicas responsáveis que poderiam defender o nosso povo estão se negando. O próprio, por exemplo, a FUNAI, né, a própria Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, Ministério da Segurança, enfim, todo o poder público estão cada vez mais utilizado contra nós. Nesse cenário, né, caótico e desmonte total, sem perspectiva, nós, cidadãos, assim, vocês, temos que cada vez mais estar atento a essas questões, entender melhor a realidade de cada povo na nossa região, o que é território indígena, qual é o fundamento da luta dos Guarani Kaiowá, por que nós estamos lutando. Então, a sociedade precisa entender para não possa julgar de uma forma errônea e precipitada. Então, entender a profundidade, a história local, a regionalidade, o processo histórico de violência, que se espelha hoje na nossa realidade. E a partir dali entender que a questão indígena ela não é um problema para a sociedade como um todo, ela é uma solução
por que nós reivindicamos, por exemplo, em relação à nossa terra? Porque a partir da terra nós possamos, né, recompor as energias, a ecologia, toda uma espiritualidade de um território. E é diferente dos grandes empresas, incorporadores, em grandes, né, empresas internacionais que vêm na nossa região, vai tomando espaço, né, e destruindo o meio ambiente para produzir primeiro mundo na Europa, nos Estados Unidos, no norte do mundo. Então, essa questão, né? Então, grandes empresas, grandes fazendeiros, grande latifúndio, ela explora a nossa terra, destrói a terra, retira as forças da terra para produzir mercadoria no sentido capitalista para poder construir riqueza em outros lugares. Então, a força da terra, o território nosso, ele é sugado as suas forças para produzir valores para outros lugares. Então, está sendo roubado. E esse processo de roubar a força da terra, ela precisa ser entendido pela sociedade, né? Que nós, indígenas, defendemos o território, defendemos o rio, a floresta, a ecologia, a biodiversidade, enfim, e essa defesa, ela não é apenas para nós, é para toda a sociedade. O equilíbrio climático, enfim, etc. Então, são essas ideias, precisa a sociedade entender que a luta indígena não é a luta isolada, ela é a luta para a defesa como um todo, né? Então, o papel da sociedade é entender essas questões e ser crítico também a partir disso aí, a realidade na qual estamos vivendo. Professor, nosso tempo está se esgotando, mas me permita, eu quero te fazer uma pergunta. Você é o primeiro professor Guarani Kaiowá a tomar posse como professor do quadro efetivo de uma universidade federal, a Universidade Federal da Grande Dourados, né? Como que foi essa façanha? Como foi chegar, passar desse concurso, chegar a uma instituição federal, lecionar para a Universidade Federal, com essa miscigenação de pessoas dentro de uma universidade? Como que foi para você? Traz para a gente aí essa tua experiência à frente como professor de uma Universidade Federal. Bacana. A minha trajetória de formação está dentro de uma corrente de formação específica de uma política pública para os professores indígenas. Então, fui me formando na formação específica para lecionar nas comunidade indígena, como curso de licenciatura Araverá, que é licenciatura nível médio, depois Tecoarandu, licenciatura de graduação. Então, foi uma sequência de gradativa, né, trajetória acadêmica, né, até chegar ao doutorado, né, e a partir dali eu entrei como concursado na Universidade Federal. E aqui na Universidade Federal da Grande Dourado temos a Faculdade Indígena. Então, ano passado, assumi essa direção como diretor da faculdade e hoje, está dentro de uma grande projeto dos povos indígenas Guarani Kaiowá, essa formação específica e a política específica e a própria faculdade indígena para que as pessoas, os jovens, se formem na faculdade e voltem para as comunidades para dar aula, para garantir a especificidade da educação escolar indígena. Então, não é uma trajetória individual de sucesso, né? Mas é um coletivo que a gente vem ocupando espaços estratégicos para demonstrar à sociedade que os indígenas também é possível quando tem oportunidade, quando tem uma política pública favorável, ela tem espaço e vai ocupando o espaço estratégico, e não é só espaço, mas questionando toda a epistemologia, todo um conceito, toda uma ideia da academia, muitas vezes estruturada, né? E que é inquestionável. Então, a ideia indígena, o pensamento indígena, ela deve servir como teoria, filosofia, para orientar a própria sociedade. Então, estamos nessa caminhada ali, nessa luta, e nós estamos continuando ainda nesse processo todo. Perfeito, professor. Falamos com Eliel Benites, professor da UFGD e liderança Guarani Kaiowá. Muito obrigada, professor, pela sua participação. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e grande abraço a todos. Abraço. Professor. O nosso momento cultural de hoje é com a cantora e compositora carioca Leila Maria. Com 66 anos e mais de 40 de carreira profissional, está lançando o seu 6º álbum, Ubuntu,
cantando o repertório de Djavan com arranjos criativos e participação de músicos africanos e de Maria Bethânia. Vamos acompanhar.